Boa noite a todos. Na noite de hoje iremos conversar sobre a mediunidade. Mas antes de tocar no assunto mediunidade propriamente dito, nós vamos conversar um pouco sobre um dos mandamentos de Jesus, um dos mandamentos morais de Jesus. O amor. O amor. Se a gente percebe, existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que nos informa que amar é fácil, principalmente quando amamos a quem nos ama. Amar a quem nos ama. Simples, fácil. Mas, e quando temos que ampliar o amor? Amar aquele que nos quer o mal. Amar aquele que, a princípio, não conhecemos. É fácil? Aí não parece tão fácil assim. Primeiro porque o amor, para nós ainda, na evolução que nós estamos, ainda não conseguimos amar de maneira completa. Ainda nos irritamos com quem gostamos, não levamos desaforos para casa. E quando se trata de um inimigo, muito complicado, muito difícil. Mas, com a doutrina espírita, a gente entende a função daqueles que nos querem o mal. Quiçá são as maiores bênçãos para nós todos. É através das dificuldades, principalmente através das dificuldades, é que conseguimos evoluir o nosso espírito. Não precisa ser assim, mas normalmente é. É quando o inimigo nos atenta, é que treinamos a nossa capacidade de ter calma. É quando as dificuldades aparecem, que às vezes lembramos que existe um Deus, um Pai, um plano espiritual, que nos damos conta que o aqui e o agora, material, vai ficar aqui no planeta, que nós somos, na verdade, espíritos. Nós viemos e vamos retornar ao plano espiritual. Nas dificuldades, normalmente, nas facilidades, a gente não percebe as bênçãos de Deus. A gente não consegue desenvolver o nosso espírito. Com o passar do tempo, com a nossa evolução moral, a gente vai modificar isso. A gente vai aprender a reconhecer Deus nas pequenas coisas, nas boas coisas e nas coisas não tão boas assim. Chegará um momento em que todos nós agradeceremos as dificuldades que temos. As pessoas que nos circundam, os familiares difíceis, o trabalho que muitas vezes não é aquele que nos causa um prazer, mas sem sombra de dúvida, é aquele necessário para o nosso desenvolvimento atual. Regra básica. Principalmente ao acordar, às vezes aqueles que tomam banho de manhã, um momento apropriadíssimo, durante o banho, fazer uma boa oração, pedindo a espiritualidade de luz, a Jesus, a Deus, que nos dê o equilíbrio necessário para colocar amor em todos os nossos atos. A vida vai ficar mais leve. Coloque sentimento, amor em tudo. O trabalho ficará mais leve. Os desafios familiares ficarão mais leves. Nossos problemas físicos
ficarão mais leves. O amor transforma. E nós estamos aqui para nos transformarmos, nos elevarmos. Então, vamos dar início realmente ao nosso encontro, onde iremos conversar sobre a mediunidade. E, como dizem, começar pelo começo. Qual o conceito de mediunidade? O melhor conceito que existe é que diz que é uma faculdade inerente ao homem que permite a percepção em qualquer grau da influência dos espíritos. Ou seja, é uma faculdade humana presente em todos nós e que permite sintamos a influência dos espíritos. Presente em todos nós. Então quer dizer que eu sou médium? Alguns dizem, inclusive, que a mediunidade é o sexto sentido humano. Então temos a audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato e a mediunidade. Todos nós a temos. Na doutrina espírita, a gente entende bem isso. Normalmente a gente, quando pensa em médium, o que vem à cabeça? É aquele que vê espírito, é aquele que ouve espírito, é aquele que dá uma comunicação através da escrita, que os espíritos falam através dele. A esses, na doutrina espírita, conhecemos como médiuns ostensivos. Mas, como disse há pouco, todos nós temos mediunidade. Mas eu nunca percebi nada disso. Eu não vejo espírito, eu não falo com espírito. Nenhum espírito falou através de mim ou mandou uma carta como o Chico Xavier. Mas quer ver como temos mediunidade? Às vezes, estamos andando na rua e encontramos um velho conhecido. Meu amigo, tal, se abraça, cumprimenta, conversa 2 minutos, ele vai embora e parece que levou toda a nossa energia junto. Você fica moído. É um tipo de mediunidade. Quando você entra num lugar e às vezes, nossa, que ambiente pesado, carregado. É um tipo de mediunidade. Aquela velha colocação que dizem, aquele sexto sentido de mãe. Minha mãe quando fala um negócio que vai dar certo, vai acontecer. Principalmente as desgraças, né? Mediunidade. Às vezes, aquela vozinha que escutamos, no fundo dos nossos pensamentos, é a influência de espíritos. Mediunidade. Então, são muitos e muitos exemplos que podemos dar, mas na doutrina espírita, tenham a certeza, ela explica através da ciência que todos nós temos sim mediunidade e estamos aptos a receber as influências dos espíritos. E olha que coisa interessante. A mediunidade é eminentemente. A mediunidade tem uma necessidade, estamos falando da mediunidade ostensiva, tem a necessidade do corpo físico estar preparado para a mediunidade. Ou seja, nunca vi, nunca ouvi, nunca nada. Se eu fizer um cursinho dentro de um centro espírita para virar médium, eu vou virar médium ostensivo? Não. Não. O corpo físico nosso tem que estar preparado para ter a mediunidade ostensiva. É claro que no plano espiritual, via de regra, nós aceitamos a mediunidade em um
uma encarnação. Mas, quando lá aceitamos, o nosso corpo físico tem que estar preparado para ter essa maior comunicabilidade com a espiritualidade. Nossa, Theo, então o corpo físico tem papel fundamental? Eu pensava que era só uma coisa espiritual. Não, é mais físico do que espiritual. E da onde vem no nosso corpo a mediunidade? O que faz a mediunidade funcionar? Essa mediunidade ostensiva, aonde está no nosso corpo? Na glândula pineal, ou também conhecido como epífise. É lá o órgão responsável em nosso corpo pela mediunidade. E ele está localizado aonde? Justamente no meio do cérebro, tanto em altura como profundidade, está ali bem no meio do cérebro de cada um de nós. A ciência ainda pouco sabe dessa glândula. Principalmente o que a ciência diz é que ela funciona até determinada idade e é responsável por direcionar o sexo que o ser humano vai ter, masculino ou feminino. Já a doutrina espírita, há muito tempo, vem dizendo da importância da glândula pineal. E olha que coisa interessantíssima. Capítulo 1 e 2 da obra Missionários de Luz, da série André Luiz. André Luiz, o Espírito, pela psicografia de Chico Xavier. No capítulo 1 e 2 dessa obra, o Espírito André Luiz, na década de 40, ele cita 21 observações sobre a glândula pineal. E essas observações, quase todas, restaram comprovadas pela ciência apenas 60 anos depois. E isso foi um dos temas de uma revista científica muito bem conceituada há poucos meses atrás, aonde é citado Chico Xavier, a psicografia dessa obra Missionários de Luz, as observações da glândula pineal e as comprovações que a ciência fez apenas depois de 60 anos. O nome da revista é em inglês, tá? Provavelmente eu vou falar errado. Deixa eu pegar para vocês. É Neuroendocrinology Letters, é o nome da revista científica, muito bem conceituada na área, tá? Médica científica. Depois, quem quiser ver, está em inglês a matéria, mas são 11 páginas onde explica a psicografia de Chico Xavier na obra Missionários de Luz, dizendo da glândula pineal e aquilo que apenas 60 anos depois a ciência veio a descobrir. Mas, no capítulo 1 e 2, tem uma parte. Depois, aqueles que quiserem saber um pouquinho mais, é interessante ler esses 2 capítulos da obra. Onde André Luiz está com um outro espírito que está lhe ensinando algumas coisas. O nome desse outro espírito era Alexandre. E eles estão ali observando um médium ostensivo, durante a realização de um trabalho mediúnico. E ali André Luiz percebe uma luz intensa que sai justamente da glândula pineal. E aí Alexandre explica, dentre outras coisas, que ela é fundamental, é a peça mais importante para que exista a mediunidade. Muito bacana, né? Bem, agora a gente vai ver um pouquinho sobre alguns tipos de mediunidade, que a gente vai estudar agora, os principais. Então, temos a mediunidade audiente, ou seja, é a possibilidade que o médium tem de escutar
os espíritos. E ele pode, o médium, escutar como se fosse uma voz interior e que, se nós percebemos, aqueles que achamos que não temos qualquer tipo de mediunidade, se a gente começar a nos observar melhor, vamos ver que não raro ideias nos passam pela cabeça em forma de voz. É muito interessante. Façam essa observação. Alguns acham que é a sua própria voz. Outros começam a entender que, puxa vida, os meus pensamentos não são tão meus assim. Então, alguns médiums, eles escutam como se fosse uma voz interior e outros realmente como uma voz exterior, alguém falando com ele. Tá? Os videntes, como o próprio nome diz, os médiuns videntes são aqueles que conseguem ver os espíritos. E é interessante que na vidência, o médium, ele vê os espíritos com os olhos da alma e não com os olhos físicos. Então, o médium que tem vidência, ele pode ver os espíritos de olhos fechados. Está lá de olhos fechados, mas ele está conseguindo ver os espíritos. E ele pode ver como se fosse apenas um contorno, esses espíritos, ou um facho de luz, ou pode ver realmente como se fosse uma pessoa encarnada. E isso é tão grave, que alguns médiuns não podem dirigir, porque eles pegam o carro, está lá dirigindo, tem alguém no meio da rua. A ponto, salvo engano, me corrija, Orlando, eu não sei se é Divaldo ou Raul Teixeira que não pode dirigir, porque justamente ele vê os espíritos como se fossem pessoas encarnadas. E aí ele até brinca. Quando eu dirigia, eu ia reto. Se saísse da frente é porque era encarnado. Se ficasse, eu sabia que eu não ia estar atropelando ninguém, que era o espírito. Olha como é complicado, né? Os médiuns de psicofonia. O que é isso? É quando os espíritos podem falar através do médium. Tá? Detalhe importante: quando existe a psicofonia, a alma, ou seja, o espírito do médium, não deixa o corpo para que outro espírito assuma o seu corpo e fale. O que existe é uma aproximação bem íntima entre perispíritos. Aqui não é o lugar de se aprofundar, mas a gente estudou há algumas semanas sobre o perispírito. E é interessante depois aqueles que tiverem curiosidade, ir pesquisar a fundo como acontece a psicofonia. Mas saibam que o espírito do médium não deixa o seu corpo para que outro assuma o lugar, como erroneamente muitos imaginam. Tá? O médium de intuição é aquele médium que capta as ideias do espírito. E esse captar de ideias, quase todos nós temos. Somos muito influenciados pelos espíritos. Então aqui fica uma dica valiosa. Estejamos sempre, nós todos, em oração, com pensamentos elevados, para não agirmos com impulsos equivocados. Se a gente está sempre com um pensamento elevado, na hora que aparece uma dificuldade, a gente tende a ou parar a nossa atitude para não nos comprometermos, ou nos afastarmos, alguma situação mais defensiva. Ao ponto que, quando a gente está com uma vibração muito baixa, a gente começa a ser influenciado pela espiritualidade não tão boa assim, uma espiritualidade mais que está num momento de desequilíbrio. E a gente pode realizar atitudes que iremos nos arrepender durante toda uma vida, às vezes por encarnações e encarnações. Por instinto eu dei um soco na cara dele.
eu coloquei uma faca nele. Coração, calma. É aquele velho caldo de galinha que falam, né? A gente sempre tem que estar em oração, em prece, pedindo o auxílio da espiritualidade para não cair em intuições negativas. Tá? Existe a mediunidade de efeitos físicos, que são aquelas aonde através ali da somatória de energia da espiritualidade e do médium, objetos podem se mexer ou mesmo se materializar. Tá? A sensitiva, mediunidade sensitiva, aonde o médium consegue perceber a proximidade de espíritos. Ele não vê, não ouve, mas ele sente a presença. Com o passar do tempo, em sendo desenvolvida essa mediunidade, educada essa mediunidade, ele consegue sentir se é um espírito bom ou não e até mesmo reconhecer quem é este espírito que está próximo. E também temos a psicografia, que tanto conhecemos por Chico Xavier, que é a possibilidade de um médium escrever, dar comunicações através da escrita. E essa mediunidade de psicografia, ela pode ser mecânica, semimecânica ou intuitiva. Na intuitiva, a pessoa, o médium, ele escreve ali uma carta, por exemplo, por intuição. É como se ele recebesse uma intuição e ele mesmo começa a escrever essa carta. Tem o semimecânico, aonde o espírito, ele está ali redigindo a carta, mas tem uma grande influência do médium também. E a mediunidade mecânica, aonde o médium nem sabe o que está escrevendo. O braço é quase que dominado pela espiritualidade. Ele pode estar conversando, falando de outras coisas, e um livro, por exemplo, estar sendo ali escrito. Tá? Esses são os principais tipos de mediunidade. E já que a gente falou da psicografia, não há como esquecer de Chico Xavier, o grande ícone do espiritismo no Brasil. Chico Xavier, ele foi conhecido principalmente pela sua psicografia. E olha que interessante, durante a sua última encarnação, ele escreveu mais de 450 livros psicografados, incontáveis, milhares de cartas. E existe uma associação chamada AME Brasil, Associação Médico Espíritas do Brasil. E eles fizeram um estudo sobre as cartas de Chico Xavier. E tem números impressionantes, coisas muito bacanas mesmo. Por exemplo, 93% das cartas de Chico Xavier continham nomes de parentes. Puxa, tinha um nome ali, às vezes a pessoa ia ao encontro de Chico Xavier, um filho desencarnado ia e citava o nome de familiares. Mais do que isso, não só nomes, como apelidos. Apelidos íntimos, que às vezes apenas um membro da família sabia. Eu chamava meu filho de Pimpolho. E lá está escrito, o Pimpolho está escrevendo. Nomes, citações de nomes de parentes que a família não conhecia. Eu estou aqui com o João, que é o nosso familiar e tal, ele está me acompanhando nessa minha volta ao plano espiritual. Mas quem que é João, gente? Essa carta está errada, não é possível. A família vai atrás, busca nos anais da família, na árvore da família e descobre que João é o bisavô do pai. Muito, muito interessante. Outro dado importantíssimo trazido.
35% das cartas de Chico Xavier tinham a assinatura idêntica ao que o espírito tinha quando estava encarnado. Então eu tenho lá a minha assinatura que eu utilizo nos dias atuais, desencarno. Através ali das cartas de Chico Xavier, ele reproduzia em 35% das cartas a assinatura deste espírito. E já que a gente também tocou nas obras de Chico Xavier, que foram mais de 450 obras psicografadas, eu vou falar um pouquinho sobre a primeira obra que ele psicografou, quando ele tinha 22 anos de idade. O nome da obra, Parnaso de Além-Túmulo. Na época, isso foi um choque. Um choque. Por quê? Porque essa foi uma obra, um livro, onde tinham poemas de escritores brasileiros e portugueses. Detalhe, todos mortos, desencarnados. Ele lança uma obra aos 22 anos de idade, com poemas de escritores conhecidíssimos, já desencarnados, brasileiros e portugueses. A imprensa, à época, achava uma grande jogada de marketing do autor Chico Xavier. Em algum momento ele vai admitir que essa obra, esses poemas são dele. E ele falava que não, que realmente eram dos espíritos. E o tempo passava e ele continuava afirmando que a obra era dos espíritos. Um certo Monteiro Lobato, que eu imagino que todos já devem ter ouvido falar, um dos maiores escritores da língua portuguesa, à época encarnado, disse a seguinte frase: se esses poemas desta obra são do Chico Xavier, ele merece quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Tamanha a concordância, a qualidade desses poemas. Esta foi a primeira obra dessas mais de 450 psicografadas por Chico Xavier. Citamos uma outra hoje, Missionários de Luz, aonde a ciência agora está comprovando a parte científica dessa obra. É muito, muito bacana. Outra curiosidade sobre Chico Xavier. Ele fez um pedido à espiritualidade. Ele sabia, quando encarnado, da importância que muitos davam a ele. E ele pede à espiritualidade que, no momento do seu passamento, as pessoas pudessem não sentir tanto, não ficarem tristes pelo seu passamento. E a espiritualidade afirma para ele: fique tranquilo, vai dar tudo certo. Chico Xavier desencarna aos 92 anos de idade, há quase exatos 15 anos, no dia 30 de junho, 15 anos atrás, exatamente algumas horas após o Brasil conquistar o pentacampeonato mundial de futebol. O país em festa, em alegria, horas depois, Chico desencarnava. E a espiritualidade, naquele acordo que teve com ele, e ele comentou com muitos sobre isso, realiza ali esse desejo dele. Fantástico, muito bacana, né? Bem, o trabalho na mediunidade. O trabalho na mediunidade é muito, muito sério. Aquele que tem uma mediunidade ostensiva, ele deve, primeiramente, buscar se equilibrar. E ele se reequilibra de qual jeito? Estudo.
estudo do Evangelho, estudo da mediunidade, e isso é fundamental. O médium não vai aprender a se reequilibrar já participando de grupos mediúnicos. Pelo contrário, isso é um perigo tremendo. É como colocar algum estudante de direito para realizar experimentos num laboratório de química. Vai dar caca. O que é preciso? Se equilibrar moralmente, entender um pouco o funcionamento da mediunidade, para aí sim poder participar de grupos mediúnicos. Isso faz com que o trabalho dentro da mediunidade possa ser muito bom, muito aproveitável. E aí, quando a gente fala um pouquinho sobre grupos de mediunidade, vão alguns conselhos, como, por exemplo, o número de participantes. Não há nada que proíba que grupos mediúnicos possam ser constituídos por muitas pessoas, 40, 50, 100 pessoas. Mas Allan Kardec e a espiritualidade diz que quanto menor o grupo, melhor o trabalho. Porque é mais fácil manter a harmonia de 10, 12, 15 pessoas do que 50, 80, 100. Outro detalhe, é sempre recomendado, ao final do trabalho mediúnico, o estudo daquilo que aconteceu, das comunicações, das psicografias. E quanto mais pessoas participam, normalmente mais comunicações. Ou seja, às vezes, pela quantidade de participantes, não é possível analisar tudo aquilo que foi passado pela espiritualidade. Porque, acima de tudo, como bem diz Divaldo Pereira Franco, os grupos mediúnicos auxiliam em muito a espiritualidade, mas principalmente os encarnados, aqueles como nós aqui, encarnados, que participamos dos grupos mediúnicos para aprender. Aprender de que maneira? Com as comunicações. Às vezes, um espírito que procura auxílio num grupo mediúnico, contando como está a sua situação, como ele viveu aqui na Terra, como se encontra, é auxiliado e pode ali ser levado para um local melhor de estudos para entender qual a sua atual situação e como deve se melhorar. E aqueles que participam fisicamente do grupo devem estudar essas colocações, fazer análises, procurar entender no que é aproveitado essas colocações da espiritualidade. Então, o trabalho mediúnico é sério, deve ter dedicação. O médium, diferentemente daqueles que não têm a mediunidade ostensiva, ele tem que ter muito cuidado com a alimentação, com a ingestão de bebidas alcoólicas, com o equilíbrio moral, mental. Isso é fundamental, tá? Para o bom trabalho. Bem, tem alguns exemplos famosos de mediunidade que eu vou passar para vocês, tá? Por exemplo, Moisés. Se a gente pega a Bíblia, lá é forrado de mediunidade. Você chacoalha a Bíblia, sai mediunidade para tudo quanto é lado. Temos ali o exemplo dos 10 mandamentos de Moisés. Temos o exemplo também de Paulo de Tarso, Saulo de Tarso.
que ele estava ali, a caminho de Damasco, e ele tem a visão de Jesus, a ponto de cegar os seus olhos. E naquele exato momento, ele se converte ao cristianismo. Ele que era um perseguidor dos cristãos, acaba se convertendo. E é interessante que, quando ele fica cego, ele cai lá do seu cavalo, Jesus diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eis que Saulo responde de uma maneira singular, fantástica mesmo. Ele, naquele momento, ele é tocado de uma maneira tão íntima que ele responde a Jesus com um questionamento. Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, o que queres que eu faça? Essa foi a resposta dele, se transformando então num dos maiores discípulos de Jesus. Antigamente tinha os oráculos, tá? Que eram locais de intercâmbio mediúnico para orientações espirituais. Então, os médiuns chamados de sibilas, pitons ou pitonistas, que eram pessoas de todas as classes sociais, e inclusive de autoridades públicas que procuravam estes médiuns para ter orientações para as suas vidas. E tem o caso de César, o grande imperador romano, que ele recebe de um oráculo a informação de que algo muito grave aconteceria na sua vida. E na data prevista, era um 15 de março, ele segue para o Senado e lá ele recebe 23 punhaladas, exatamente como o médium, o Piton da época, havia anunciado. Isso no ano 44 a.C. Joana d'Arc, como todos sabem, que era orientada por vozes e tinha como missão libertar a França da Inglaterra. E ela foi presa por heresia e no momento de sua morte ainda ela disse ouvir espíritos. Ela acabou sendo morta na fogueira. Tá? A rainha Vitória, da época vitoriana, fantástico, ela ficou mais do que 63 anos no poder, dos quais 30 anos ela mantinha diálogo com o ex-marido, de nome Alberto, através do médium John Brown. E as grandes decisões do seu governo ela atribuía ao seu marido. Temos a Catarina da Rússia, que ela tem um papel fundamental na história russa, que ela conseguiu fazer com que a Rússia fosse uma grande potência à sua época. E ela foi chamada às pressas no seu quarto, porque havia um sósia fantasma seu no seu trono. Olha que interessante. E ela estava lá e a guarda real chega junto com ela para ver aquela situação e atiram neste sósia dela e apenas desaparece. Isso são relatos, tá, gente? Nada da doutrina espírita. Veja que eu estou pegando historicamente. Tá? Abraham Lincoln, presidente americano, que realizava sessões espíritas dentro da Casa Branca. Ele mesmo era dotado de mediunidade, chegando ao ponto de antever a sua própria morte no dia 15 de abril de 1865. E é interessante que ele foi pressionado pelos espíritos para abolir a escravatura nos Estados Unidos. Tem uma obra que fala justamente sobre isso, e é o livro Sessões Espíritas na Casa Branca. Tá? Inclusive, quem escreve essa obra é uma das médiuns que participava dessas sessões espíritas
dentro da Casa Branca. E por fim, o último exemplo que eu vou dar, de Dom Bosco. Né? Em Turim, no ano de 1883, ele sonha com o berço da nova civilização do terceiro milênio, que deveria surgir entre os paralelos 15 e 20 do hemisfério sul. E após 60 anos, ali foi construído por J.K. a cidade de Brasília. Em que pese os momentos difíceis que o nosso país está passando atualmente, não me entendam mal, mas é um mal que está fazendo muito bem. Percebam como todos nós, ultimamente, estamos tocando em assuntos que até então eram proibidos, como a política. Hoje é comum as famílias conversarem a respeito, os amigos conversarem a respeito, independente das posições de cada um. E sabemos que os países se desenvolvem, e muito, quando prestam a atenção na política. Para o Brasil, é aguardado, sim, um momento mágico. São transformações profundas que a nossa sociedade está passando. Estamos todos nós dentro de uma lei divina chamada lei da evolução, em que pese parecer que estamos voltando, regredindo, não estamos. Estamos marchando, avançando, e o Brasil é um local especial, considerado pela espiritualidade o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Tem um livro justamente, que é esta frase que eu acabei de falar, de Chico Xavier, que fala um pouco sobre o nosso país. Tenhamos fé. Tenhamos sempre energias positivas, mesmo nas dificuldades. Sejamos nós o ponto de equilíbrio para a nossa sociedade, para a nossa família. Estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de ter o contato com o Evangelho de Jesus nessa encarnação e de uma maneira ímpar. O Evangelho de Jesus, explicado, comentado pela espiritualidade de luz, de maneira simples, fácil, acessível a todos nós. Vamos praticar o amor, o carinho. Vamos ser filtros. Às vezes, quando o ódio chega, não vamos espalhar o ódio. Replicar, retuitar o ódio. Postar em nossas redes sociais. Vamos tentar melhorar as vibrações, entrar em oração, pedir pelo nosso país. Tenhamos força, coragem, determinação e fé. Nada é por acaso. Estamos aqui porque aqui foi definido para nós estarmos, para nós evoluirmos, para nós termos este contato com a doutrina espírita, capaz de abrir o nosso entendimento, o nosso coração, de uma maneira diferente, quiçá, de todas as nossas encarnações anteriores. Vamos aproveitar para fazer o bem, agir pelo bem, pelo amor. Então eu convido agora o Orlando para conversar conosco sobre o que eu considero a parte mais importante do nosso encontro, que é justamente sobre o Evangelho.
Boa noite àqueles que eu ainda não tinha visto. Agora que nós já ouvimos o principal, né? Então nós podemos falar do mais simples. Mas é interessante o Theo falando sobre mediunidade. E eu estava me lembrando aqui de uma pessoa que fez aquele filme, Joelma. Quando eles filmavam o Chico Xavier, que aparece no filme, psicografando, eles apagaram a luz, como é de costume, diminuía a luz. E naquela época havia pouca... As câmeras tinham pouca sensibilidade, o filme tinha pouca sensibilidade. Então, no escuro, não filmava nada. E o diretor de fotografia ficou desesperado e simplesmente falou, não adianta filmar, pode deixar. Aí perguntaram para o Chico se não podia acender a luz. Ele falou, vou perguntar para Emmanuel. E respondeu, Emmanuel disse que vocês não precisam se preocupar, que os espíritos vão iluminar para que tenha sensibilidade suficiente. E a luz continuou ainda a meia luz, e a filmagem ficou perfeita. E as pessoas depois se questionavam, mas como? Não pode, em qualquer lugar que a gente vai filmar sem a luminosidade que não sai nada. E aqui saiu perfeito. O Theo, quando fala da mediunidade, realmente está falando certo, aquilo que realmente acontece, né, Theo? Nós hoje vamos falar sobre os trabalhadores da primeira hora. Há poucos dias atrás, nós tivemos um encontro com o presidente da Federação Espírita Brasileira, que falou lá na Associação Espírita, na AMEM, e ele falou sobre os trabalhadores da primeira hora. Mas os trabalhadores da primeira hora, que a gente quer dizer, não são aqueles lá da época de Jesus. São aqueles que estão na primeira hora do período de regeneração. E é isso que nós estamos fazendo. Os trabalhadores da primeira hora. Mas o nosso tema, Obreiros do Senhor, vai tratar dos da última hora, né? E vamos ver se eles têm alguma significação interessante para nós. No Evangelho de Jesus, a gente encontra, no capítulo 20, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Deus nunca descansa, né? Ele está sempre atento. Então, já naquela madrugada, ele estava buscando os trabalhadores para a sua vinha. Foram os da primeira hora, e ele trouxe esses trabalhadores para que eles pudessem dar exemplos, deixar para nós exemplos que nós pudéssemos compreender a importância das leis espirituais, das leis morais, o que nos levaria a nos transformarmos em homens de bem. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, ele os mandou para sua vinha. Mas ele resolveu, porque na primeira hora da manhã é quando a gente contrata as pessoas para trabalhar o dia inteiro, né? Depois a gente não, agora eu preciso desses trabalhadores só para agora. Eu não preciso deles para outra hora. Para que ele trabalhe apenas um pouquinho e vai. Mas esse senhor, que
que é o nosso Senhor da vida, ele saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Permitam algo. Isso aqui é algo que eu entendo. Então, se tiver fora de posição, sai. E esses trabalhadores, ouvindo esse Senhor e tendo vontade de trabalhar, então eles se propuseram realmente a fazer o serviço. Falaram, não importa se eu vou ganhar menos, mas eu pelo menos achei um patrão e eu vou trabalhar. E foram aqueles espíritos que reencarnaram com o objetivo de ajudar a humanidade. Os primeiros foram lá, época de Abraão, Moisés, depois vieram os profetas, que também queriam nos ajudar, nos ensinar, para que a gente tivesse uma conduta moral aperfeiçoada e nos preparássemos para o reino de Deus. Mas ele ainda saiu à 6ª hora e à 9ª hora e fez o mesmo. Por que vocês ainda não foram trabalhar? Já está terminando o dia e vocês ainda estão aqui? E eles disseram, Senhor, mas ninguém nos assalariou. Então, vão trabalhar, porque na minha vinha não tem esse negócio. Não importa se eu vou te pagar 1 centavo, 2 centavos, o que for, mas se você tem vontade, você vai receber. Que é as bênçãos dos céus, né? Saindo mais uma vez, a 1/10 hora, quer dizer, 11 horas depois, ele saiu de novo. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Vocês são preguiçosos? Vocês não estão atentos para as ofertas que lhes ofereceram? E eles disseram que ninguém os assalariou, quer dizer, não havia patrão. Está parecendo o Brasil na atualidade, né? Com tantos milhões de desempregados. Mas se o desempregado está ali disposto a realizar o serviço, vai aparecer trabalho. Hoje o Theo disse que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Por isso que ele está aqui hoje, para cumprir a missão dele de trabalhador. E é assim que esse Senhor realizou a busca daqueles que queriam fazer o serviço na sua vinha. A vinha é a casa do Pai. Hoje nós estamos no sítio terra, né? E aqui, nesse pedacinho de chão aqui do universo, a gente está buscando a compreensão das leis, a superação dos problemas, o crescimento espiritual. E devagarzinho a gente vai conquistando esta condição de espíritos mais aperfeiçoados. Mas e como é que é o pagamento? Se nós formos trabalhar só nas últimas horas do dia, outros vieram na madrugada da nossa era, e aí vamos receber todos o mesmo salário? Então ele disse: ide vós também para a minha vinha. E ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Por que pelos últimos? Porque era para observar se eles realmente tinham ido trabalhar, se eles não tinham ficado ali só na preguiça até a 1/10 hora, e depois da 1/10 hora, agora vamos lá fazer a nossa horinha e ganhamos o salário.
E aí começa o pagamento. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam um dinheiro cada um, que fosse R$10, que ele tinha combinado com os primeiros. Mas ele pagou. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados na madrugada, julgaram que ia receber mais. Ora, mas por que aqueles que tinham direito de receber mais? Eles não tinham combinado que era um dinheiro só? Que era aquele mesmo valor? Por que nós achamos que nós temos mais direitos do que os outros? Porque nós chegamos na casa espírita muitos e muitos anos atrás. Quem falou que aqueles que estão chegando na doutrina espírita agora não têm direito ao mesmo conhecimento que nós? Será que nós não temos o mesmo direito de buscar o conhecimento que Divaldo Franco tem? Ah, mas Divaldo é uma cabeça, uma inteligência, uma capacidade. É. E às vezes tem muita gente humilde que é capaz de fazer a mesma coisa. Precisa apenas da oportunidade para fazer. Claro, nós não somos médios, né, Théo? Nós somos apenas sensitivos. Nós percebemos a realidade espiritual. E os espíritos às vezes nos intuem de como fazer as coisas certas. Mas será que a gente aceita isto? É preciso permanecer até o fim naquele objetivo. O meu objetivo é trabalhar, então eu vou persistir até o último minuto. Se eu não conseguir trabalho, eu vou voltar amanhã e vou estar disponível de novo ao trabalho. Então, aproximando-se, aqueles da última hora receberam dinheiro. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que ia receber mais, porém receberam apenas o mesmo que os outros, porque era o combinado. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e o calor? Interessante, né? Eram 12 horas de trabalho. E hoje tem muita gente aí trabalhando 6 horas e achando que está trabalhando demais. Às vezes chega o pessoal da prefeitura lá na minha empresa, né? E fala assim: ai, graças a Deus, daqui a pouco termina o dia, hoje é sexta-feira. A gente vai descansar. 2 dias. Quer dizer, eles vão receber o mesmo de outros que vão trabalhar 8 horas por dia, que vão dedicar a vida ao trabalho, a outros tipos de trabalho. E no final, todos não vamos merecer ter a mesma condição? Vamos, né? Agora, quais os méritos daqueles que não reclamaram, que fizeram a sua parte e não reclamaram? Recebendo, queixaram-se o pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, eles dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber dinheiro pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? O patrão sempre tem razão, né? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Que lição a gente pode tirar dessa última frase?
Olha só. Assim, os últimos serão os primeiros. Primeiro no quê? No pouco trabalho? A proposta aqui de Jesus é que a gente entenda que o importante é a gente fazer a nossa parte com dignidade. Se nós somos espíritas, nós precisamos trabalhar e divulgar a doutrina espírita com dignidade. Se nós temos o nosso trabalho, temos que desempenhá-lo com dignidade, não importa quanto tempo. E os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, todos aqueles que foram chamados para trabalhar na vinha do Pai Eterno, desde lá do começo, há 10.000 anos atrás, talvez, e eles continuaram a sua jornada rumo ao bem. E os últimos que começaram a compreender, porque ainda não estavam preparados para entender esta mensagem, eles não terão o mesmo mérito se o realizarem com todo carinho, com todo amor, fazendo a sua parte. Só que nós chegamos agora a um período de ciclo. Talvez mais 1.000 anos, 2.000 anos, a gente termina esse ciclo. E como 1.000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou, então é amanhã. Aí nós vamos adentrar a esse período de regeneração. Quando nós estivermos regenerados, a proposta será diferente. Já não nos preocuparemos mais em ser os primeiros nem os últimos. Nós vamos estar preparados para entender todos os ensinamentos que nos vierem e os colocarmos em prática. Para completar esse trabalho, eu peguei uma das mensagens que está neste capítulo, que explica essa mensagem de Jesus. E essa mensagem é nada mais, nada menos do que do próprio Jesus, assinada como Espírito da Verdade. E ela chama Obreiros do Senhor. Então vamos refletir um pouco sobre o que Espírito da Verdade disse através de um médium, Allan Kardec, que não era médium ostensivo, mas os médiuns ostensivos que estavam com ele escreviam as mensagens dos Espíritos. E os bons Espíritos que tinham a missão de vir trazer os conhecimentos de Jesus para a atualidade, com clareza, com facilidade de entendimento, como nós temos hoje nas obras espíritas, ele diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão todas as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O Espírito da Verdade nos falando que agora estamos chegando na hora de fazer essa transformação. E os trabalhadores desta primeira hora são exatamente os trabalhadores da última hora da era de provas e expiações. Estamos adentrando a este novo período, anunciado pelo próprio Espírito da Verdade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ninguém vai se preocupar em ganhar, mas o que nós receberemos será muito maior do que a gente esperava. Ditosos os que haja dito a seus irmãos, diz o Espírito da Verdade. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porque o Senhor lhes dirá:
Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graças, graças. O Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças, vós que não tivestes piedades dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhe a mão, que esmagastes o fraco em vez de o amparartes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado recompensas na terra. O que ele está querendo dizer? Que a gente não pode ter recompensa nenhuma na terra, de coisas materiais? Ele está falando exatamente dos nossos objetivos. Se nós estivermos apenas preocupados em receber os benefícios que o planeta nos oferece, como homens humanos físicos, e nunca estivermos pensando que nós somos espíritos, e como espíritos, nós estamos nos preparando para viver a vida espiritual, porque a vida física irá se acabar. Então, concluindo, Deus procede neste momento ao censo de seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração, pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito da Verdade, Paris, 1862. Então, se nós estamos querendo receber o salário, preparemo-nos e chegaremos lá. Muita paz.